bom? Bom, mais uma vez, boa tarde a todos e todas que estão chegando nesse momento, ou já estejam com o nosso seminário desse dia, né? Dos jovens pesquisadores em EDP e matemática, né? Excelentes palestras até o momento, tenho certeza que o Oscar Riano vai nos apresentar aqui também uma excelente palestra. Bem-vindo, Oscar. Vai nos falar hoje sobre o problema de boa colocação, well-posedness in weight space for the generalized Hart equation with p less than 2. Obrigado, Oscar. Eu vou fechar minha câmera aqui, meu microfone, mas eu estarei presente aqui, com certeza, assistindo sua palestra. Muito obrigado. Tá bom, professor. Muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. Peço desculpas pelo portunhol. Tem um tempão que não falo português, mas vamos ver. Não tem problema. Então, muito obrigado novamente. E, bom, então, a ideia é falar da equação da Generalized Hartree Equation, quando a potência P é menor a 2. Daqui a pouco vou falar disso. Então, esse é o objetivo da palestra. Isso é, essa equação quando P é menor a 2. Eu trabalho em colaboração com o ANUDEP. Andy, ele agora está trabalhando na Universidade de Illinois a Chicago, e com a professora Svetlana Rudenko, que ela trabalha na Universidade Florida International University, FIU. Então, esse é um trabalho com dois colaboradores. Então, a ideia da palestra é a seguinte. Primeiro, para uma introdução à equação, a non-linear Schrödinger equation, este tipo de equação não linear. Depois vou falar um pouquinho do resultado da motivação da equação, que resultados tem a equação, qual é o problema que a gente quer estudar. E também tem uma parte do scattering result, que a gente vai trabalhar um pouquinho. Só que não sei se o tempo vai dar, mas tudo bem. Vamos ver. Bom, então, a primeira coisa que eu quero fixar é essa definição de boa colocação. Então, a boa colocação vai ser do jeito usual. Você considera um problema de valor inicial, assim, uma condição inicial em certo espaço de Banach, uma condição inicial em certo espaço de Banach, e tem uma equação de evolução. Tem uma relação entre os espaços x e y. Essa é uma contenência aqui. E, bom, e a ideia desses problemas de valores iniciais são as questões clássicas, né? A existência de soluções, se você consegue uma solução dado um dado inicial, você consegue gerar uma solução. Se você tem unicidade da solução, e além disso, se você tem dependência contínua dos dados. Se as soluções ficam perto, duas condições iniciais estão perto, então a solução que elas geram fica perto todo o tempo, ou pelo menos tem no tempo de existência a solução. Tá bom. Então, agora vamos falar um pouquinho da equação. Então, o problema que a gente quer estudar é o problema da Generalized Hartree Equation, que é uma equação de tipo Schrödinger. E aqui está a equação de tipo Schrödinger, como vocês podem olhar, e esse é o termo não linear da equação. Então, aqui tem um termo que é uma convolução da equação, tem uma parte da convolução e tem uma parte não linear, que esse é um termo usual da equação de Schrödinger. Bom, então esse é o problema de valor inicial que a gente quer estudar, que para fazer sentido da convolução, a gente bota esta condição no parâmetro gama, que vocês podem olhar na convolução. E o parâmetro P, ele faz sentido. Aqui, acho que aqui tem um typo, que tem que ser P igual a 1. Peço desculpas. E aqui tem que ser P maior a 1. Tá bom. Então, essa equação que a gente quer estudar é uma equação. Você bota P igual a 2, digamos que você consiga a equação, a Hartree Equation, a equação standard da Hartree Equation. Também tem uma outra consideração, mas este é um modelo físico, é interessante, tem aplicações em mecânica quântica, mecânica não relativística. E, bom, e a parte interessante da equação é que, do jeito que a gente define a convolução, ele é mais flexível para aplicações. Então, você pode mudar os parâmetros e conseguir diferentes tipos de aplicações da equação. Então, essa é uma equação que é bem geral, esse é o espírito da equação. Bom, então, a equação tem algumas grandezas conservadas, tem a mass conservation, que vocês podem olhar aqui, a massa é conservada pela equação. Tem uma energia, a energia está dada pela fórmula que vocês estão olhando agora, essa energia da equação. E, além disso, tem uma conservação do momento, que a gente utiliza uma parte da prova, mas, por enquanto, essa conservação de momento. Bom,
quais são os trabalhos que outra observação ou quero mencionar aqui é a partir da escala, né? A equação também é invariante pela escala e digamos que uma coisa importante também é estudar o índice crítico da equação. Então, o índice crítico da equação é dado pela invariância da escala e vocês observam que aqui tem a relação do índice crítico. Então, aí só uma continha e esse é o índice crítico. O índice crítico é importante para muitas coisas, por exemplo, o comportamento global da equação, comportamento assintótico. Então, essas são observações da equação. Bom, respeito aos estudos da equação, acontece o seguinte. Primeiramente, acho que tenho que falar isso porque esqueci novamente. Aqui está certo a equação. É P maior a 2. Tá? Porque a potência total, se você pegar a norma, a potência total é P menos 1. Pegar a magnitude. Então, a equação faz sentido de alguma maneira quando P é maior a 1. Tá? Então, a equação é quando P é maior a 1. Então, qual é o problema? Até agora, tinha resultados estudando a teoria local quando P é maior ou igual a 2. Então, quando P é maior ou igual a 2, tem a teoria na H1. Opa. Tá bom, desculpa aí. Tecnologia. Tá certo. Então, quando P é maior a 2, tem resultados de existência local em H1 que foram feitos pelos meus colaboradores aqui. Eles estudaram a equação quando P é maior a 2. Aqui, pronto, desculpa aí. A teoria local em H1 quando P é maior ou igual a 1, a 2. Eles também provaram certa existência de teoria local para um caso particular quando a equação é focusing. Eles conseguiram a teoria de existência global da equação. E quando P é maior ou igual a 2, eles também conseguiram a teoria local em um índice crítico, no espaço crítico da equação. As ferramentas que eles utilizaram são ferramentas clássicas da equação da Schrödinger. Então, essas são a ferramenta clássica. Mas olha a restrição. Eles estudaram quando P é maior ou igual a 2. Então, uma pergunta razoável, aqui tem uma continuação, uma pergunta razoável que acontece quando P é menor a 2. Então, quando P, lembrem que a não linearidade tem a parte da convolução e tem o termo P menos 2, 1. Então, a gente quer estudar o que acontece quando P é menor a 2, ou seja, que a potência é negativa. Então, essa é uma pergunta razoável. Tem sentido da equação elíptica, a equação estacionária, faz sentido fazer essa pergunta, mas da equação geral é difícil. Então, vamos olhar por quê. E a gente conseguiu estudar conseguiu existência de soluções para essa equação quando P é menor a 2 em certos espaços que são motivados pelo trabalho de Cazenave e Napkin. Então, é isso. A gente estudou isso num paper, isso é um preprint que a gente botou no dezembro do ano passado. E agora acho que está aceito o paper. Então, essa é a ideia. Então, eu quero mostrar para vocês qual é essa dificuldade. Porque é interessante do ponto de vista, digamos, a questão de estudar a equação da não linearidade quando P é menor a 2. Então, quando P é menor a 2, vocês podem olhar, vou fazer uma conta só do gradiente da não linearidade. Então, quando eu faço a conta do gradiente da não linearidade, olhem que eu tenho essa expressão aqui. Mas olhem aqui o seguinte, aqui você está obtendo P menos 4. Essa é uma potência negativa. Então, só quando você bota a derivada à não linearidade, você está obtendo potência negativa da U. Esse é um problema, porque aí você tem que ser um conjunto onde a U é zero. Então, esse problema, você está obtendo muita singularidade na não linearidade. A não linearidade não é suave. Então, a não linearidade está gerando certos problemas, tá? Então, você pode pensar, bom, mas a não linearidade, a tua não linearidade não é aqui. Você tem que multiplicar a não linearidade pelo termo da convolução. A não linearidade que você tem, de fato, é assim, deste jeito. Mas olhem que essa não linearidade, a parte da convolução não te ajuda. Não está dando informação adicional. Ou seja, a parte da convolução, quando você faz a convolução, você está mudando o suporte. Ou seja, que o conjunto de zeros não é igual. Os zeros se espalham, você não tem zeros. Ou seja, que quando você tem que secar singular, você não tem condições para pegar a derivada, tipo o que acontece acá. Então, a parte da convolução não te ajuda. Elas pior ainda. Então, a singularidade persiste. Então, quando P é menor a 2, é um problema bem difícil, assim, conseguir uma teoria clássica, razoável. Então, a primeira questão que a gente fez é, ok, tá bom, uma derivada é muito. Tá? Se você bota uma derivada é muito, você não vai conseguir. Uma derivada é muito.
Então como a derivada é muito, a gente pensou o seguinte, então não vamos botar uma derivada, vamos botar uma derivada fracionária, tá? Então vamos botar só uma derivada fracionária cá e vamos olhar o que acontece. Então a gente fez essa conta, mas tem um problema com fechar o argumento da contração, porque você vai ficar com potências bem pequenas e na contração você quer provar que o mapa da contração é Lipschitz. Então aqui você vai ter um problema. Então a gente pensou assim, tipo, qual é outra condição, como a gente pode estudar a singularidade ou remover a singularidade da não linearidade, e a gente pegou a ideia do Casenave e Naupki. Então, qual é a ideia deles? A ideia deles é considerar uma solução, um dado inicial, que ele nunca é zero. Ele nunca é zero, ele é positivo, mas como a função está no L2, você não pode pedir que o ínfimo seja positivo, porque isso é uma contradição a que a função está no L2. Então, aí você precisa botar um peso. Então, essa é uma condição que o Casenave e Naupkin, eles estudaram para obter soluções. E bom, e essa condição é bem interessante, porque se você começa com essa condição inicial, você quer procurar soluções. Tá? É que a solução da equação tenha a mesma propriedade, quase a mesma propriedade, em espaço e em tempo. Então, essa propriedade é muito boa, porque sempre que você tenha, a solução nunca é zero. E sempre que você tenha potências negativas da solução, você pode trocar elas pelo peso. Então, essa é uma estratégia bem boa. Então, só para mostrar o exemplo bem tranquilo como funciona a coisa. Então, neste exemplo, é o exemplo da derivada. Lembre que a derivada acaba de dar problemas se o p é menor a 2. Então, você bota a derivada aqui, esse cara é negativo, esse cara é negativo, mas você pode trocar esses caras por peso. Essa jogada, só você joga este cara ao outro lado, fica com peso. Então, você pode ter uma expressão igual ao que você está olhando na última linha. Então, aí você, bonitinho, agora isto faz sentido, que bom. Mas aí tem um problema, né? Agora, você vai ter que estudar a convolução, o operador de His, com pesos. Então, você tirou a singularidade, mas agora vai ter outro problema. Então, essa é uma das dificuldades desse trabalho. Então, só para falar um pouquinho do contexto das aplicações desta ferramenta, da ideia do Casenave. Então, ela começou com Casenave, em um paper que ele foi publicado em 2017. Eles estudaram a equação de Schrödinger, e para a equação de Schrödinger, eles provaram, eles deram uma existência de soluções da equação com aquela propriedade que o ínfimo vezes o peso seja positivo. E é interessante para a equação de Schrödinger, por exemplo, se o alfa é menor a zero, é bem pequenininho. Opa, bom. E também tem o trabalho, também outro trabalho que é importante neste ordem, nesse trabalho do professor Felipe Linares, professor Gustavo Ponce, e um de seus colaboradores, que é o trabalho, por exemplo, para a equação KdV fracionária. Nesse trabalho, o alfa é bem pequenininho também. Então, olha, tem a equação da KdV e tem umas potências alfa que ela não é diferenciável, em princípio. Então, é isso que motiva a construção daquele espaço. Tem também outro trabalho do professor Felipe, do Gleison Santos e do Gustavo Ponce, que eles estudam para a derivada Schrödinger, que aqui você bota um término da derivada em dimensão 1. Tem dois trabalhos, de fato, mas aqui tem, são essas as motivações. So, é uma ferramenta que está sendo utilizada. Vocês podem olhar que os artigos são bem recentes. Então, bom, então a gente volta ao nosso problema. Bom, nosso problema agora é estimar pesos e a parte não linear da equação. Então, para estimar pesos e a parte não linear da equação, a gente precisa utilizar propriedades da condições AP, condições de decaimento da convolução com pesos. Então, essas são condições técnicas, essa é uma condição AP. Mas tem um problema porque a condição AP tem uma restrição. Tem uma restrição embaixo e uma restrição acima, para obter estimativas em espaços com peso. Então, por essa restrição, a gente precisa trabalhar com pesos, um decaimento bem particular. É uma condição bem técnica. Então, a condição está escrita cá, M é o ordem da magnitude do peso, e é uma condição bem técnica. Então, essa condição, a condição superior, essa condição, você tem essa condição pelo fato de a convolução. A convolução, você precisa ter estimativas para a convolução no espaço com pesos. E, bom, aqui tem outras condições técnicas. Você define um espaço, este é o espaço da solução da equação. São espaços onde você vai botar
o peso e derivadas da função em L infinito, o peso derivado da função em L2, e o espaço está dado pelo jeito que vocês podem olhar acá. E bom, aí você define uma norma, esse é um exemplo particular em uma dimensão. Mas bom, o que é legal é esse aqui o teorema. Então, o teorema está falando o seguinte, o teorema está falando que se o P, aquele P de U da não linear de U, P menos 2, U, se aquele P é menor a 2, e o gama tem uma restrição também, então, se você assume esta condição, você cria um espaço bem técnico. Mas, dado esse espaço, você consegue a solução da equação. Você consegue boa colocação no jeito que eu falei no começo. Você consegue existência, consegue unicidade, consegue dependência contínua dos dados nessa classe. Então, aqui no espaço X. Mas a ideia do espaço, você pode esquecer o espaço. A única coisa que é importante do espaço é que o espaço funciona para que esta condição faça sentido. Para a solução. Então, dessa condição, você construi o espaço, tá? Então, bom, então, essa é uma parte. O M que aparece acá, o M é o decaimento. E nos papers que eu mencionei, no paper do Casenal, no trabalho do Felipe, em todos os trabalhos, o M pode ser inteiro, pode ser bem grande. Mas em nosso trabalho, o M está limitado. Essa é uma diferença. Então, o M está limitado. Então, isso dá uma dificuldade a mais. Então, essa dificuldade, o M está limitado, lembrem, a limitação é pela propriedade da convolução. Você precisa estudar o potencial de Higgs em espaço com pesos. Bom, então, aqui faço uma observação, que o ground state, essencialmente o ground state, ele decai do tipo polinomial, quando P é menor a 2. Então, como o ground state é de tipo polinomial, faz sentido estudar a equação em espaços com peso polinomial, não pesos exponenciais, por exemplo. E também a nossa teoria local tem exemplos, mas não tem exemplos que incluem um ground state. É um problema aberto também. E bom, aqui menciono só a parte técnica, eu falei disso. E bom, a ideia dos pesos, então, é que a gente vai precisar pesos fracionários. Pelas condições que a gente tem do peso, a gente tem que estudar pesos fracionários. E bom, aí a gente começa a relembrar a palestra anterior, que falaram da derivada fracionária e definições desse tipo, então a gente vai trabalhar com isso. A gente trabalha com derivadas fracionárias. Esse é um cara fracionário real, só que em frequência, os pesos pela transformada de Fourier vão virar derivadas fracionárias. Então, você pode estudar aí as derivadas fracionárias, e essas são umas estimativas. As estimativas que vocês estão olhando acá, é uma estimativa da equação de Schrödinger linear em espaço com pesos. Então, essa é uma estimativa chave, e a ideia é usar derivadas fracionárias. Isso é mais ou menos o espírito. Tem também uma ideia de estudar o caso da norma ao infinito, porque lembrem que vocês querem fazer sentido da propriedade. A norma de x no M, o dado inicial de x, deixa eu botar, maior a uma constante, e o ínfimo. O ínfimo maior a esse cara. Então, essa propriedade aí, a propriedade do ínfimo, de ser positiva. A propriedade do ínfimo de ser positivo. Essa propriedade é bem importante. Então, é só fazer sentido essa propriedade para a equação linear. Então, para isso, a gente faz esta decomposição. É técnico, mas é razoável quando você trabalha. E a prova é essencialmente isso. Um argumento de contração, um espaço. E, bom, a prova é bem técnica, mas é somente você pega a fórmula integral, de jeito usual, essa equação integral, e você prova que o mapa define uma contração. Ou seja, está bem definido, e a lema é uma contração, está constante menor a 1. Então, é o resultado clássico. E bom, aqui tem algumas propriedades que são boas da equação, mas que de fato a convolução, só para lembrar, o termo da convolução, ele não é ruim. Ele ajuda em algumas ocasiões, porque uma convolução, você pode olhar a parte da convolução como uma derivada negativa. Então, isso ajuda a fechar o argumento da contração, porque o termo da convolução, de fato, está absorvendo derivadas, está tirando derivadas do sistema. Então, é uma diferença nesta equação. Aí é uma parte técnica, eu escrevi aí, mas esse é o espírito. Tá? Também a gente tem que utilizar propriedades do transformada de Riesz em pesos. E, bom, aqui só faço uma observação e outras propriedades que a gente utiliza é Gustavo Ponce, teoremas de interpolação, por exemplo. É um negócio técnico, porque você tem que combinar derivadas e pesos.
Você tem que fazer uma jogada e ver como você estuda esses operadores. Mas, bom, aí a gente consiga e só para falar um pouquinho acá, então, já estou fechando. A gente também consegue provar scattering, consegue provar soluções globais, mas essa é a ideia no espírito do Casenave. Então, a ideia do espírito deles é que você pega soluções como dado inicial, que tem que a gente chama a quadratic phase, a fase quadrática, que você pega um dado inicial dessa forma. E se você pega o B, bem grande, assim, B going, assim, indo para o infinito, você consegue provar a existência de soluções globais, de fato. E, além disso, você consegue provar um scattering result, isso que vocês podem olhar acá. Então, seria a existência de soluções globais. E, bom, aqui é uma ferramenta. A ferramenta para construir soluções globais é bem legal. E é a seguinte: utilizar a transformação de pseudo-conformal transformation, a pseudo-conformal transformation. E essa transformação é muito bacana, porque essa transformação você pode pegar soluções locais em certo tempo e convertir elas em soluções globais. Então, é um jeito bem diferente. Mas ela só funciona se você, novamente, se você pega o dado inicial dessa forma. Não é assim bem geral, não. Então, só para ser dado inicial dessa forma, você faz esse truque da pseudo-conformal transformation e consegue soluções globais. Esse é o espírito da ideia. E bom, é isso que eu queria falar, essencialmente. Então, aqui tem umas referências. O trabalho do professor Felipe. Tem também o trabalho de Casenave, se vocês, de 2017. E o trabalho do professor Felipe também. E bom, tem o trabalho da gente, que ele foi aceito em jornal. E, bom, é isso por enquanto. Muito obrigado. Muito obrigado, Oscar. Excelente palestra. Desculpe, mas quem tiver com o microfone aberto tem que manter fechado para não poder atrapalhar a palestra aqui no final. No final da palestra do Oscar foi atrapalhado um pouquinho, né? Então, passamos à parte de perguntas e comentários sobre o trabalho, por gentileza. Temos tempo, né? São 11h14, você foi um pouco rápido, temos até 11h30, né? Que é 11h03? Sim, mas sem problema. De novo, eu começo aqui para ver se motiva o pessoal a perguntar. Sim. Oscar, você poderia ter visto esse núcleo de RIS convoluído com a tua norma da U, né? Como sendo ao inverso do Laplaciano fracionário, por exemplo, né? É isso que eu fiz em alguma parte. Exatamente. Então, você de uma certa forma, poderia esperar melhor regularidade, né? Haja vista você está usando o inverso do Laplaciano, como você falou, a derivada negativa, ou seja, de uma certa forma você está integrando, né? Você poderia, quando você multiplica por U barra, poderia, no RN, né? Tudo no RN, você poderia esperar melhor regularidade da tua solução, haja vista você está usando o operador inverso, né? Existe essa ideia? Você tinha essa ideia no início? Ou ou foi seguindo as contas e tudo mais? Desculpa. Você poderia ter escrito dessa forma, né? Você poderia ter escrito. Sim, aqui eu escrevi exatamente. A convolução começa a derivada aqui tirando como a derivada negativa, tá? Acho que é isso que você está falando. Não sei se dá para... Não, eu estou dizendo o seguinte, você podia ter escrito a sua equação como sendo IUT, né? Mais o Laplaciano de U, mais ou menos o Laplaciano a menos S de módulo de U elevado a P menos alguma coisa, elevado a P, multiplicado por U. Então, quando você multiplica por U barra e você integra por partes, né? Você pode fazer, é um operador autoadjunto, né? Então, você pode passar metade do Laplaciano fracionário para o outro lado, você ganha a norma desse operador, da metade do operador, ou seja, você ganha mais estimativa, você ganha mais regularidade. Isso poderia te ajudar, por exemplo, né, na questão de regularidade da solução. Ou seja, teria tipo um ganho de regularidade, né? Mas, obviamente, você está usando a noção de curva, você está usando a ideia de persistência de solução.
Se inicia com dado inicial em certa regularidade, ele mantém a solução nessa regularidade. Então, sendo mais precisa a minha pergunta, você poderia esperar ter um ganho de regularidade, né, devido essa tua convolução. Isso, você não se preocupou com isso em particular, né? Não, a gente sim utilizou esse fato na conta quando você trabalha no espaço, a gente utilizou. Acho que é parte do que você olha cá. Não está na equação como você falou, mas a gente sim percebeu isso, tá? A gente percebeu nesse caso, né, que você tinha a convolução como a derivada, e olha que eu reescrevi a convolução acá como a derivada negativa. Com certeza, é exatamente isso. Exatamente isso que a gente fez. E é isso que ajuda quando você construi o espaço para fechar a conta da contração, porque você pode construir um espaço, tá certo? Mas o problema é que o espaço dê certo, né? O espaço tem que fechar a conta, tem que fechar assim quando você faz a contração. Tal. Esse fato que você pode reescrever a derivada negativa, que te ajuda. Ele ajuda muito em fechar a conta. Só que a parte da regularidade, ele vai ter um problema. E o primeiro problema é assim, a relação que você tem da equação da solução linear de Schrödinger com pesos. Então, essa relação você pode perceber acá. Quando você bota um peso de ordem B, você precisa de uma derivada de ordem B. Correto. Então, assim, só a regularidade de entrada vai ter que ser maior que o peso que você está botando. Então, se você bota um peso de ordem 10, você vai precisar de 10 mais derivadas, tá? 11, 12, sei lá. Correto. Então, essa é uma restrição na regularidade. Tem também o jeito como a gente construiu espaço para procurar soluções. E é que o espaço ficou legal do seguinte jeito. A gente bota pesos da norma no infinito, bota pesos como derivadas, e a última parte, ele não precisa pesos, só derivadas. E essa parte da cá dá certo somente pelo fato que você tem uma derivada negativa. Quando você Por causa da escreve potencial de regularidade. x, Pelo ganho de regularidade. dá certo. Se você, por exemplo, procura o paper do professor Felipe, que ele trabalhou com uma KdV fracionária. E no caso dele dá certo, porque ele utiliza o Kato-Smurin effect, um efeito que absorve uma derivada em um espaço mixto. O que é análogo. Mas se você procura o trabalho original do Casenave, ele precisa de uma norma com peso ainda. Ele precisa botar peso acá. Só que o peso vai diminuindo, vai aumentando a derivada. Ele tem uma relação entre peso e derivada. Mas no caso da gente, pelo fato que você absorve a derivada, está aqui. É só essa chave. É uma das chaves que a gente conseguiu para fechar a conta. É bem técnico, assim. Eu não tenho uma motivação. Uma pergunta naiva, uma pergunta ingênua. O peso tem uma singularidade na origem, né? Isso te acarreta um problema onde? Não, aqui não tem, porque aqui o peso é o Japanese bracket, que é assim. Ok. Tá, aí notei, exatamente notei. Ok. Mas tampouco vai ter muito, porque se você bota, por exemplo, um peso fracionário, sei lá, deixa eu ver se dá para escrever. Se você bota um peso fracionário, olha que por Fourier você vai ter que o peso fracionário ele vai ser equivalente a uma derivada fracionária. Mas desculpe, Oscar, não digo peso. Eu estou dizendo no teu potencial de Coulomb, que você usa para... aqui não tem problema, concordo com você, mas é igual, por exemplo, as equações de Maxwell, né? Tem uma singularidade na origem, porque elas, quando se aproxima do ponto quer dizer, essa singularidade na origem devido ao potencial de Coulomb, teoricamente trazeria algum problema quando você chegasse perto da origem, né? Tá certo. Por essa mesma condição, sim, é que a gente define o espaço e pega soluções com o dado inicial que satisfaz esta condição que você bota cá. O ínfimo o peso AM do dado inicial, ele nunca será. Essa é a condição chave. Exatamente porque você falou. Exatamente isso. Você tem uma singularidade na origem. Então, para você tirar, não estudar... Não, você está afastado da singularidade. É isso. Você nunca será. É isso. Isso. A única condição aí é que, bom, você não pode botar a solução sozinho, tipo assim,
que não faz sentido, porque uma função em L2 limitada por embaixo não é integral, né? Então você precisa botar um peso. Então você Quer precisa dizer, botar um ele peso. te favorece em várias direções, né? É O isso, peso, mas ele não é bom no caso quando você estuda com o potencial de risco, porque agora você vai ficar com o potencial de risco com pesos, né? É perfeito, isso. ele atrapalha o Porque teu... você está trocando singularidade, vamos falar, você está trocando singularidade, que essa aqui, por exemplo, está uma potência negativa. Você vai Perfeito. trocar singularidade por pesos, mas aí você vai ficar com pesos com convolução, potencial de risco. Tá bem técnico, porque agora Essa equação é interessante porque você falou que o P menor do que 2 daria problema, né? Mas a gente tem aqui uma potência elevada a P menos 4. Quer dizer, de qualquer forma, já aconteceria com P igual a 3, por exemplo, né? É isso, exatamente. Isso. O sea, você vai ter problema. Se você botar só uma derivada na não linearidade, já tem um problema. Ou seja, isso quer dizer que a tua não linearidade não é C1. Ela é holder, algum Ogden holder, ela tem que ser. Ok. Mas ela não é C1. Então, aí o que você está fazendo é construindo um novo espaço onde a não linearidade é suave. Porque a não linearidade é suave fora da origem, né? Sim, sim, sim. Fora do Fora zero. do zero. Então é isso que a Distante do gente está, zero. por isso que a gente está procurando o dado inicial que nunca é zero. Então, é isso, professor. Tá bom. Muito obrigado. Deixa mais alguém falar, não quero te manipular. Bem, quero te parabenizar. Excelente trabalho. E você está onde agora, Oscar? Desculpe Eu estou perguntar. no Miami, na Florida. Estou em Você postdoc. está em Flórida. Está no Está pós-doc, então? Tá. no postdoc. É. Perfeito. Então, mais alguém, por gentileza? Algum comentário para o excelente trabalho aí do Rieno, né? Rieno. Reaño. No, meu sobrenome é bem difícil de pronunciar. Em inglês é Não, mais Oscar, simples. Oi, desculpa. Carlos, aqui, gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, uma inquietude. Esse problema aí, vocês tentaram, talvez, pegar um operador com potencial? Ou, tipo assim, fazer um estudo um pouquinho mais, estendendo um pouco essa teoria? Tipo assim, em vez de Laplaciano, colocar Laplaciano mais algum potencial? Ou será que não é possível fazer esse estudo? Não, o que você consegue fazer. A ideia sempre é igual que a ideia em geral, né? Você, se dá certo para a equação linear, aí você tenta fazer para a equação não linear. Então, se você bota o potencial, você tendría que estudar. Acho que é bem difícil. Não sei se vai dar certo porque você tendría que botar muitas condições no potencial, né? Por Então, exemplo, potencial inverso quadrado. nossa, o problema é que o inverso quadrado, quando você bota uma derivada, você está aumentando a singularidade na origem. E a função não te ajuda. Porque assim, tipo, você tem um sobre x quadrado, sei lá, bota uma função tipo Schrödinger. Não, eu estou falando no Só Laplaciano. potencial. Tá, Isso. tá. Eu não sei, porque se você... Acho que a primeira estimativa seria conseguir estimativas lineares. Em um espaço, tipo um espaço mixto com pesos. Se você conseguir estimativas lineares, daria certo, mas assim eu não sei. É uma boa pergunta, mas... mas Por exemplo, no caso da NLS, só da NLS, você já viu algum trabalho nessa direção? não, não. Não tem nenhum. É porque, como você comentou, os trabalhos do Felipe, eles trabalham para a KdV, né? Para equação, outros tipos de equações. É. Eu não sei se, por exemplo, se você trocar o operador, já tem algum trabalho nessa direção. Não, a gente está trabalhando... Assim, tipo, o que acontece aqui com essa teoria é que a teoria faz sentido, novamente pela... Deixa eu botar acá, rapidamente. Tá. Onde está a observação? Tá. A teoria faz sentido quando você tem a não linearidade, ela não é regular, tá? Então, quando ela não é regular, você... Por isso é que você faz estes espaços, né? Porque olha, por exemplo, a Schrödinger, acá. Quando você tem a Schrödinger, quando o alfa é pequenininho, você não tem solução em H1. Você pode procurar solução em L2, mas em H1 não tem, porque você não pode botar uma derivada, porque esta não linearidade não é C1. Então, por isso é que essa é a motivação desta teoria, mesmo Casenave fez. Então, se você, assim, tipo, no Tralho e Felipe é a mesma coisa, tem KdV, beleza,
mas aqui você não pode botar uma derivada, porque o alfa, se o alfa é menor a 1, ele não é C1. Você não pode botar uma derivada. Não faz sentido uma derivada. Você vai ficar com alfa menos 1, vai ficar uma potência negativa. Igual acá no outro trabalho, Felipe. Se você bota uma derivada, vai ficar com uma potência negativa. Então, por essa motivação é que a gente trabalhou com esses espaços que Casenave propõe para ele fala, ele construye esos espacios que son bons para controlar cuando la no linearidad no es suave, no es continua, no es C1, no es C2. Então, no caso da equação, não sei, a gente terá que estudar, porque a lambda você vai ter singularidade na origem. Esse é o problema, né? Quando você tem esse potencial, você pode botar um monte de derivadas e vai aumentar a singularidade. Não sei se você concorda com isso. Eu estou pensando no potencial 1 sobre x quadrado, tá? Naquele potencial, você bota um monte de derivadas e você vai ter um problema na origem. Está aumentando a singularidade. Porque tem outro tipo de potencial também, né? Não sei, isso. eu só estava pensando assim, tipo assim, colocar, mudar o outro, né? Eu não sei se faz sentido, só uma inquietude, na verdade. Não, tá bem, mas assim, esse potencial, eu acho que essa ferramenta não vai dar certo, não. Porque 1 sobre x quadrado, você está aumentando a singularidade. Beleza. Na origem. Não, obrigado. Valeu, parabéns pelo trabalho e pela palestra aí. Obrigado. Temos mais 3 minutos para mais alguma pergunta, um comentário. Nossa, eu fui rápido. Oscar, só uma curiosidade. Uhum. O que dificulta quando o P está entre 1 e 4/3? Ótima pergunta. É técnico. Acho que é um problema aberto. É técnico. O problema, vou falar completamente a verdade. Porque a parte elíptica parece que dá certo, né? O problema é que todo que eu trabalhei neste trabalho é basado em espaços de tipo L2. Então, L2, o peso em L2, a norma é infinito, mas tudo bem, no embedding que você utiliza é L2, tá? Então, eu acho que essa condição é porque você trabalha em espaços de tipo L2. Se você muda o espaço do tipo LP, com LP, acho que você consegue melhorar. E, de fato, eu falei isso. Aqui é uma questão aberta. É um problema interessante estudar o que acontece nesse caso. Isso é só técnico. Entendi. É uma condição técnica. Tá? Ficou em aberto. Se a gente só conseguiu... Obrigado pela pergunta. Ótima pergunta. A gente só conseguiu provar para esses casos. Para esse caso, a gente tem teoria, mas esses casos têm relação com o tipo L2. Por quê? Porque no L2, lembra que a gente utilizou coisas como, não sei, a continuidade do operador convolução com pesos. E se você olha as condições dos pesos, você tem uma condição embaixo. É técnica, a condição é técnica. Está aberto para entre 1 e 4 terços. A ideia que eu tenho é que você tem que mudar tudo a LP. LP, esse é o espaço certo. L2, mas o problema é que Schrödinger, né, é uma equação dispersiva. As equações dispersivas gostam de L2, né? Porque Entendi. aí... Entendi. Então, é isso. Muito obrigado. Tá ok. Obrigado, Oscar. Não, obrigado. Excelente palestra e excelente tema, tá? E muito bom. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Olímpio. Excelente comentário. Estamos fechando, então, 11h30. Então, vamos agradecer mais uma vez ao Riano. Muito obrigado, Riano, pela sua excelente palestra. Muito obrigado, professor, pelo convite.